A 5.500 metros acima do nível do mar, a Ucrânia observava cada movimento, mas não antecipou o que estava para acontecer. Sombras carregam mísseis e a quietude é letal no conflito atual. Pouco antes do ataque, foi levado para os seus depósitos por um comboio russo. A Ucrânia estava preparada para o que parecia ser um desembarque simples, mas acabou por ser algo muito mais catastrófico. Vamos agora examinar como uma operação especial russa foi completamente aniquilada por um ataque com drones. Em 24 de junho de 2025, um navio de desembarque russo, da classe Serna, transportando cerca de 30 soldados, aproximou-se da costa de Kerinan às 4h14, mas foi apanhado de surpresa por um drone furtivo, completamente oculto dos radares inimigos. O Bayar TB2 Ukrainian, um veículo aéreo não tripulado de última geração, rastreou o navio durante 27 minutos a 5.500 metros. Este acompanhamento silencioso desencadeou uma série de manobras rápidas e precisas, demonstrando que a tecnologia, e não o combate ruidoso, é a chave para a guerra moderna. Este incidente demonstra o papel crítico que os drones desempenham nos conflitos contemporâneos, para quem estuda estratégias militares e lutas pelo poder global. A capacidade do TB2 de monitorizar secretamente proporcionou à Ucrânia uma vantagem significativa, e isso foi possível graças aos seus instrumentos sofisticados. Mesmo na escuridão total, as câmaras avançadas e os sensores infravermelhos do drone forneceram aos controladores distantes imagens nítidas da rota do navio. Ele usou sinais secretos para permanecer indetectável enquanto voava alto para evitar os sistemas de monitoramento russos. A furtividade dos drones TB2 em zonas de combate foi destacada em 2024, quando o Ministério da Defesa ucraniano informou que 70% de suas missões não foram detectadas. O comandante foi capaz de agir rapidamente, graças a essa observação discreta, transformando uma patrulha regular em um triunfo estratégico. Com os seus soldados armados, o navio russo não era uma patrulha comum. Ele destacou um esquema ousado perto da costa ucraniana. Detalhes como as armas dos soldados e a programação do navio foram gravados pelo TB2, indicando uma ação planejada em vez de uma parada para reabastecimento. Por exemplo, um esquife russo que transportava explosivos foi rapidamente destruído em 2024, depois de um TB2 o ter avistado perto de Odessa. Os drones mudaram o jogo. Hoje, eles fornecem 85% da vigilância costeira da Ucrânia. Quem estuda poder militar e política ficará satisfeito em saber que esta tecnologia permite que tropas menores superem adversários maiores, de acordo com um relatório da OTAN de 2025. A patrulha invisível do drone desencadeou uma série de eventos rápidos que demonstraram a importância da vigilância de alta tecnologia nos conflitos contemporâneos. A Ucrânia beneficiou da capacidade do TB2 de seguir secretamente a partir do ar, e o seu sucesso demonstrou como os drones podem alterar o equilíbrio de poder. Este caso destaca a necessidade de armas criativas na guerra para aqueles que acompanham as guerras internacionais. Devemos examinar a viagem noturna do TB2 para compreender como ele foi capaz de realizar isso. A barricada de drones. A sofisticada eletrônica e a rota de voo bem projetada do TB2 foram úteis para descobrir uma operação militar secreta russa. O drone decolou de uma base perto de Mykolaiv, uma cidade no sul da Ucrânia, perto do Mar Negro, às 2 da manhã. A sua tarefa era patrulhar o oceano e procurar quaisquer indícios estranhos. O drone não foi identificado uma vez que a rota de voo foi cuidadosamente selecionada para contornar todos os radares russos S-300. Esta preparação foi crucial, pois demonstrou como o drone podia funcionar eficientemente em ambientes perigosos sem chamar a atenção para si mesmo. O Bayar TB2 é uma aeronave de longa duração e média altitude sem piloto. Tem uma velocidade máxima de 220 km/h e um alcance de mais de 150 km. Por isso,
pode cobrir uma grande área sem aterrar para reabastecer. É perfeito para operações de vigilância de longa duração, pois pode permanecer no ar por até 24 horas. Tecnologias modernas de navegação, como GPS e navegação inercial, também estão instaladas no drone. Graças a estas características, pode voar automaticamente ao longo de uma rota pré-determinada, libertando o operador para se concentrar na observação em vez de pilotar. O drone possui uma câmara multiespectral MX-15D que combina sensores infravermelhos com fotografias tradicionais. Ao detectar o calor dos motores ou das pessoas, ele é capaz de ver bem no escuro. A câmara varreu toda a região enquanto sobrevoava o Mar Negro, captando qualquer atividade em comum. O TB2 completou quase 500 missões com uma taxa de sucesso de 70% para evitar a detecção por radar, de acordo com um relatório de 2024 do Ministério da Defesa da Ucrânia. Estes números demonstram a fiabilidade do drone em operações secretas. O ecrã exibiu um navio e toda uma operação militar secreta quando foi ligado pela primeira vez. 3 navios russos foram vistos a mover-se em formação pela câmara, sugerindo um plano bem elaborado em vez de uma patrulha aleatória. Esta descoberta foi significativa, pois expôs os objetivos secretos da Rússia e demonstrou a utilidade da tecnologia de drones na guerra contemporânea. Este incidente demonstra aos entusiastas militares como os drones podem ajudar forças menores a derrotar adversários mais formidáveis. A Rússia e a Ucrânia estão a lutar pelo controle de Mykolaiv, uma localização estratégica crucial perto do Mar Negro. O TB2 já havia demonstrado seu poder durante a luta de 2020 no Alto Karabakh, destruindo com precisão artilharia e tanques inimigos. O drone evoluiu para um símbolo de resistência na Ucrânia, ajudando a manter o equilíbrio na batalha. Sua capacidade de funcionar silenciosamente no escuro é um excelente exemplo de como a tecnologia está a alterar a natureza da guerra. O rastro silencioso do TB2 no escuro demonstra como a tecnologia é crucial para o esforço de guerra. A história não termina aí. Temos de ver o que aconteceu quando o operador executou a magnitude precisa desta ação para compreender melhor. O reconhecimento dos drones Berikar TB2 mostrou uma ação militar russa significativa ao largo da costa da Ucrânia, sugerindo um pouso tático, em vez de um simples exercício de reabastecimento. Com o navio de desembarque da classe Serna na frente e mais 2 a 5 quilômetros de distância, o drone avistou 3 navios em formação em vez de apenas um. Em vez de ser uma patrulha aleatória, o seu movimento organizado sugeria um ataque militar premeditado. A preocupação foi imediatamente levantada, uma vez que os navios se dirigiam diretamente para uma região próxima da costa ucraniana, que já tinha sido alvo de relatos de atividades suspeitas. Havia indícios claros de que os soldados não estavam a cumprir as suas funções habituais e usavam o equipamento de combate. Ao contrário de uma patrulha naval típica, eles estavam armados e usavam capacetes e coletes à prova de balas. Embora os patrulheiros normalmente carreguem equipamento menor e menos armado, os soldados estavam equipados para o combate. Esta distinção era um sinal crucial de que a operação tinha um objetivo claro e muito provavelmente agressivo. Foi especialmente preocupante quando o Ministério da Defesa ucraniano afirmou em 2024 que as operações navais russas ao longo da sua costa tinham aumentado 40% com vários incidentes envolvendo soldados armados. Além disso, os 2 navios da retaguarda separaram-se partindo num padrão frequentemente utilizado para criar um perímetro de segurança para uma operação de desembarque. Esta é uma estratégia militar clássica que protege a região antes que as tropas desembarquem e montem as suas defesas fortificadas. Esta separação foi claramente documentada pelas câmaras dos drones, que serviram como prova visual do objetivo da operação. A natureza tática da manobra foi confirmada por um relatório da OTAN de 2025, que concluiu que em 80% das suas ações costeiras nesse ano, as tropas russas empregaram formações semelhantes.
Estes elementos em conjunto deixaram clara a gravidade da situação. Uma infiltração premeditada foi sugerida pela configuração do navio, pelo equipamento de combate dos soldados e pela direção do navio em direção a uma área sensível. Para proteger as suas fortificações costeiras de um potencial desembarque, o exército ucraniano teve de agir rapidamente. De acordo com uma avaliação militar ucraniana de 2025, a Ucrânia conseguiu frustrar 3 tentativas deste tipo no último ano, embora cada uma delas tenha exigido informações precisas e uma resposta rápida. Esta não foi uma observação simples e comum. Era uma situação urgente que precisava ser tratada imediatamente. A Ucrânia ganhou uma vantagem significativa ao poder se preparar para um potencial conflito graças à capacidade do drone de identificar e rastrear a atividade secretamente. Este incidente demonstra àqueles que acompanham as tensões globais e a estratégia militar como a tecnologia avançada pode revelar perigos ocultos e inclinar a balança em um confronto. Era óbvio o que estava a acontecer. A Ucrânia tem de agir rapidamente em resposta a uma tentativa de infiltração tática. Um importante ponto de viragem na escalada do impasse costeiro ocorreu em 24 de junho de 2025, às 4h15, quando o centro de comando da 388ª Brigada de Drones deu uma ordem crítica para entrar em combate contra os navios russos. Após uma análise cuidadosa, foi tomada a decisão de entrar em guerra, uma vez que atacar os navios teria exposto as operações de drones da Ucrânia no Mar Negro. No entanto, permitir que as forças russas desembarcassem poderia ter repercussões graves e comprometer as defesas da linha de frente da Ucrânia. Aqueles que acompanham as operações militares e os conflitos geopolíticos ficaram fascinados com esta decisão dramática que sublinhou o delicado equilíbrio entre ação urgente e estratégia de longo prazo. Dadas as graves ameaças aos esforços militares mais amplos da Ucrânia, a ordem de ataque não foi tomada de ânimo leve. Se o ataque for eficaz, a Rússia poderá ser capaz de contrariar operações futuras, aprendendo as localizações e capacidades da frota de drones ucraniana. Em 2024, 25% dos drones ucranianos na região do Mar Negro foram interceptados pelas forças russas após estas terem reforçado as suas defesas anti-robôs. Uma avaliação militar ucraniana afirma que revelar a região de operação do TB2 poderia resultar em mais ataques com mísseis ou varreduras de radar em instalações ucranianas, colocando em risco ancoradouros construídos com mais cuidado. No entanto, os comandantes foram obrigados a tomar medidas enérgicas devido à ameaça iminente de um desembarque russo nas suas fronteiras. As consequências da inação seriam muito piores, uma vez que a segurança costeira da Ucrânia poderia ser perturbada por uma equipa de sabotagem russa. De acordo com informações, as forças foram treinadas para atacar instalações de radar e portos, 2 componentes essenciais da rede de defesa ucraniana. O risco de tal operação foi destacado em 2024, por exemplo, quando um pequeno esquadrão russo desativou uma torre de comunicação crucial antes de ser preso durante um incidente que ocorreu perto de Mariupol. De acordo com uma avaliação da OTAN de 2025, 60% das incursões costeiras russas tinham como objetivo perturbar as rotas de abastecimento, indicando que a Ucrânia não podia permitir que os navios se aproximassem da costa. Como a operação dependia da precisão e fiabilidade do drone, a decisão de entrar em guerra exigia nervos de aço. Armado com mísseis ML guiados a laser, o TB2 tinha de acertar com precisão para eliminar o perigo sem intensificar a batalha. Os operadores estavam sob enorme pressão, pois sabiam que um único erro poderia resultar em fracasso ou em consequências imprevistas, como retaliação russa ou vítimas civis. De acordo com documentos militares, a brigada ucraniana Dron 383 executou mais de 200 ataques eficazes em 2025, com uma taxa de sucesso de 90%. No entanto, cada operação colocava à prova as capacidades e o foco da equipa. Este momento crucial foi mais do que uma simples decisão tática.
pôs à prova a capacidade da Ucrânia de repelir ataques com poucos recursos. Aqueles que se interessavam por táticas de guerra modernas e dinâmicas de poder ficaram fascinados com a ordem de disparar, pois demonstrava a crescente dependência dos drones para salvaguardar a segurança nacional. Mas assim que a ordem foi dada, uma dificuldade técnica inesperada levou a operação perigosamente perto do fracasso. O sistema de mira a laser do drone TB2 Bayard falhou abruptamente num momento crucial, colocando em risco a resposta da Ucrânia aos navios russos e fazendo com que a missão falhasse. O problema impediu os operadores de disparar os mísseis no momento em que o drone estava pronto para atacar. Cada segundo era importante, pois o navio de desembarque russo se aproximava da costa e do Kairos e o esquadrão estava sob enorme pressão. Este momento tenso, que combinou talentos humanos e tecnologia de ponta, capturou a atenção de pessoas que acompanhavam operações militares de alto risco e conflitos internacionais. Os operadores tiveram que agir imediatamente depois que o sistema laser crucial para direcionar os mísseis MML para o alvo parou de funcionar abruptamente. Mesmo em circunstâncias desafiadoras como escuridão ou um mar agitado, o foguete tem a garantia de atingir pontos precisos designados pelo laser TB2. A menos de 10 quilômetros da costa, o navio da classe Serna estava fora do alcance do drone para atacar sem ele. O drone ficou momentaneamente offline, enquanto os operadores se apressavam para reiniciar completamente o sistema, um procedimento perigoso. O exército ucraniano afirmou em 2024 que 15% das missões do TB2 foram afetadas por problemas técnicos, mas que 80% dessas operações foram salvas devido a reparos rápidos, destacando a importância de responder rapidamente sob pressão. O navio russo continuou avançando, diminuindo a distância com os defensores ucranianos, enquanto a equipa trabalhava para restaurar o sistema. O movimento contínuo do navio levantou preocupações sobre um desembarque bem-sucedido que poderia comprometer a segurança costeira ou destruir infraestruturas vitais. Por exemplo, em 2024, batedores russos foram detidos após sabotar um posto de radar no Mar Negro devido a uma resposta tardia da Ucrânia. Os riscos eram altos, pois o adversário poderia ganhar terreno se uma oportunidade fosse perdida. Mesmo com o tempo a passar, os operadores num centro de controlo, perto de Nikolaev, estavam concentrados na tarefa em mãos com precisão perfeita, pois sabiam que o fracasso não era uma opção. Assim que o alvo entrou no alcance ideal de 7 ou 8 quilômetros, o sistema laser voltou a funcionar após 10 segundos agonizantes. O TB2 conseguiu disparar com a máxima precisão a esta distância, garantindo que o míssil atingisse o seu alvo. A equipa foi formada e o design robusto do drone foi demonstrado pelo sucesso do reinício. A capacidade de superar contratempos foi demonstrada em 2025, quando a Brigada Ucraniana do Drone 383 alegou uma taxa de recuperação de 95% após problemas tecnológicos durante missões cruciais. Este incidente fez com que as pessoas que estudam tecnologias de combate percebessem como é crucial que as capacidades humanas e a fiabilidade das máquinas coincidam nos conflitos atuais. A missão dependia de um tiro bem dado assim que o sistema voltasse a funcionar, e o resultado poderia alterar toda a operação. Sabendo que a sua próxima ação determinaria o sucesso ou o fracasso, os operadores preparavam-se para disparar na tentativa de inclinar a balança neste encontro de alto risco. Em 24 de junho de 2025, às 4h47, um drone ucraniano, Bayer TB2, disparou um míssil MML, atingindo um navio de desembarque russo da classe Cerno e expondo uma operação de sabotagem arriscada. Às 4h48, um minuto depois, uma enorme explosão partiu o navio em dois, e a noite foi iluminada por explosões menores. A presença de termite, um potente explosivo usado para demolir infraestruturas, foi verificada por imagens térmicas, demonstrando que se tratava de um equipamento especializado em sabotagem e não de uma tripulação de desembarque normal.
Este ataque demonstrou a precisão da guerra com drones e expôs os preparativos secretos da Rússia para as pessoas que monitorizam estratégias militares e lutas pelo poder global. As explosões subsequentes foram provocadas por uma reação em cadeia, que começou quando o míssil MML construído para máxima precisão atingiu o centro do navio. O termite, que pode queimar concreto e metal, sugeria que o objetivo da equipa era incapacitar os principais ativos ucranianos, incluindo usinas de energia ou portos. A carga devastadora foi confirmada pelos sensores infravermelhos do drone, que captaram fortes traços de calor. De acordo com o exército ucraniano, equipas de sabotagem carregando explosivos especializados estiveram envolvidas em 20% das operações costeiras russas em 2024, um aumento significativo em relação aos anos anteriores. A crescente ameaça de ataques direcionados contra instalações ucranianas foi revelada por esta descoberta. As táticas e o equipamento da equipa russa demonstraram ainda mais o seu estatuto de elite. Ao contrário dos soldados comuns, estes soldados usavam equipamento sofisticado, como dispositivos de comunicação encriptados, adequados para operações secretas e óculos de visão noturna. Os destroços foram capturados pelas câmaras de alta resolução do TB2, que revelaram ferramentas e equipamentos espalhados para sabotagem em vez de guerra regular. Em 2024, por exemplo, um ataque semelhante perto de Sebastopol expôs os preparativos russos para destruir um posto de combustível ucraniano. Apenas um ataque com drones impediu a destruição. Como essas missões reduziram a capacidade de resistência da Ucrânia, o papel do TB2 na prevenção delas tornou-se crucial. A estratégia da Rússia foi gravemente prejudicada pelo sucesso do ataque, uma vez que os seus planos foram perturbados pela perda do navio e da sua carga. Esta é uma mudança significativa, uma vez que a Marinha ucraniana calculou que operações de sabotagem como esta custaram à Rússia 50 milhões de dólares em equipamento e treino para cada missão em 2025. A utilidade do drone em batalhas contemporâneas foi demonstrada pela sua capacidade de lançar um ataque de precisão sem representar uma ameaça para as vidas ucranianas. Este incidente demonstrou aos estudantes de política e guerra como a tecnologia pode derrotar perigos complexos com o mínimo de recursos. Mas havia indícios nos destroços da explosão que apanharam os serviços de segurança ucranianos desprevenidos e apontaram para uma conspiração russa mais complexa. O que a Rússia tinha planeado foi posto em causa pelos restos fragmentados que apontavam para uma missão muito mais complexa do que uma simples sabotagem. Fotografias importantes de militares russos a atirar contentores ao mar foram captadas pelas câmeras 4K dos dois drones Bayar-TB, fornecendo informações importantes sobre a sua operação secreta. As imagens de alta definição mostraram caixotes com marcas estranhas que sugeriam um esforço de sabotagem especializado em contraste com o equipamento militar normal. Foram enviadas imediatamente para o quartel-general dos serviços secretos ucranianos. Aqueles que estudam inteligência militar e guerras internacionais acharam essas evidências fascinantes e ajudaram a compreender melhor os planos secretos da Rússia. Enquanto o navio da classe Serna queima, as fotos mostram soldados atirando rapidamente contentores ao mar, provavelmente para esconder o seu alvo. Códigos cirílicos únicos nas caixas indicavam que elas continham equipamentos que não eram normalmente usados para uma determinada atividade. A milhares de metros acima do solo, a câmara nítida do TB2 focou-se nessas características apesar da escuridão. Esta descoberta é importante porque os serviços de inteligência ucranianos estimaram em 2025 que 30% das missões de sabotagem russas usavam equipamento personalizado para evitar a detecção. Como símbolo de um esquadrão de elite preparado para ataques de alto risco em vez de batalhas de rotina, o vídeo também incluía soldados com armas silenciosas e coletes táticos. A Ucrânia conseguiu compreender as estratégias russas e preparar-se para potenciais ameaças graças à rápida transmissão deste material para Kiev
para processamento. Por exemplo, equipamento semelhante ligado a um plano russo, falhado para destruir uma instalação de radar, foi descoberto após um ataque com drones perto de Odessa em 2024. De acordo com uma estimativa da OTAN, os drones forneceram 65% da inteligência costeira da Ucrânia em 2025, demonstrando o seu valor na descoberta de ações secretas. Embora as imagens tenham sido um avanço significativo para os serviços de inteligência, o próximo curso de ação da Ucrânia foi questionado porque os navios russos restantes se moveram rapidamente antes que a Ucrânia pudesse responder. Os navios russos restantes recuaram a toda velocidade após o ataque do drone ucraniano, encerrando suas operações secretas e expondo um revés significativo. Sem tentar resgatar os sobreviventes ou reabastecer os 2 navios de escolta, que estavam 5 quilômetros atrás do navio danificado da classe Serna, e imediatamente deram meia volta. As forças especiais russas encerraram violentamente a missão, regressando ao porto de Sebastopol em poucas horas, conforme confirmado por fotografias de satélite. Aqueles que acompanhavam as estratégias militares e as batalhas de poder global ficaram surpreendidos com a rápida retirada provocada por um único drone Bayard TB2. Depois de o ataque preciso ter perturbado seus planos, a retirada abrupta da Rússia demonstrou seu receio de mais perdas. Preferindo fugir a comprometer-se, os navios de escolta, talvez transportando mais tropas e suprimentos, afastaram-se a 25 nós. Esta falta de reação implica que a sua abordagem foi lançada no caos pelo ataque do drone. De acordo com estatísticas da OTAN de 2025, 40% das operações russas no Mar Negro terminaram após os ataques com drones ucranianos, demonstrando a capacidade do TB2 para dissuadir a agressão. Os seus melhores soldados mostraram vulnerabilidade ao recuarem para Sebastopol, um importante bastião naval russo. Com apenas um drone e um míssil, a Ucrânia conseguiu impedir uma operação de sabotagem em grande escala, demonstrando o poder da tecnologia contemporânea. O ataque impediu que a Ucrânia fosse atacada em alvos costeiros importantes, incluindo centrais elétricas ou portos. Uma conquista semelhante foi demonstrada em 2024, quando um ataque com drones perto de Odessa frustrou uma tentativa russa de interferir numa plataforma de abastecimento. A importância estratégica dos drones foi destacada em 2025, quando o exército ucraniano afirmou ter impedido 70% das tentativas de sabotagem russas. Aqueles que acompanham a inovação em termos de tensões políticas e guerra ficaram tentados por isso. Este triunfo silencioso demonstrou que as armas destrutivas precisam simplesmente de ser precisas e oportunas, não barulhentas ou intimidatórias. De acordo com um estudo da OTAN de 2025, a operação custou à Rússia mais de 60 milhões de dólares em treino e equipamento, o que foi um sério revés. Este incidente demonstrou aos que investigam guerras internacionais como os países mais pequenos podem utilizar armas de ponta para se oporem a adversários mais poderosos. À medida que o mar acalmava o mundo, percebeu que a guerra moderna poderia ser vencida pela precisão e não pelo barulho. Mas não estava claro o que a Rússia faria a seguir. Em 24 de junho de 2025, uma tentativa de sabotagem russa foi frustrada pelo drone ucraniano Bayard TB2, demonstrando a eficácia da tecnologia nos conflitos contemporâneos. A Rússia foi forçada a recuar devido ao seu ataque preciso e observação secreta, poupando a costa ucraniana de combates terrestres. Os drones mostraram a sua vantagem estratégica em 2025, bloqueando 70% das ameaças russas na costa. Isto enfatiza uma mudança para um conflito silencioso e de alta tecnologia para quem acompanha a política e os armamentos. As ambições da Rússia foram perturbadas pelo ataque, mas novos perigos estão a surgir. Será que as ferramentas únicas da Ucrânia a ajudarão a manter a liderança? Ou seus adversários irão adaptar-se? O mundo percebe que as batalhas de hoje são ganhas pela precisão
e não pelo poder. Esta operação demonstra mais uma vez como a tecnologia e a precisão estão a mudar as batalhas contemporâneas. Que implicações vê para a futura dinâmica de poder na região? Deixe um comentário com a sua opinião e acompanhe as informações mais recentes sobre os acontecimentos mundiais. Até breve!